Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de câncer de mama. Nosso convidado é o médico mastologista Dr. André Araldi. André, é um prazer te receber aqui no programa e poder explicar um pouco para os nossos telespectadores, né, a respeito do câncer de mama. O prazer é todo meu, acho uma oportunidade muito importante a gente poder conversar sobre esse assunto, sabendo também que a grande arma que nós temos no combate a essa doença é o conhecimento. Exatamente, acho que quanto mais informado, né, o paciente, todos, muito melhor para todo mundo. Sem dúvida. André, então vamos falar um pouquinho, né, a respeito de câncer de mama. A gente poderia explicar, antes de entrar em outras questões, o que vem a ser o câncer, né, para os nossos telespectadores, pelo menos se informar bem. Basicamente, falando assim de uma maneira bem simples, câncer, nós podemos ter câncer em qualquer parte do nosso corpo, em qualquer órgão. Nós temos a todo instante as nossas células vão se dividindo e gerando novas células, e assim que é a vida. Em determinado momento, esse processo de multiplicação, de divisão que gera uma nova célula, ele não ocorre corretamente. E aí uma célula nasce defeituosa. O nosso organismo está preparado para isso e detecta aquela célula e destrói ela. Mas acontece que em algumas vezes essa célula defeituosa engana o nosso sistema de defesa e ela não é destruída, gerando uma outra célula defeituosa e assim mais uma e aí vai uma multiplicação e vira um tumor, né? Em qualquer órgão. Claro que existem alguns órgãos que a incidência é muito maior, como no caso de hoje, que estamos falando, câncer de mama. Câncer de mama, né? Mas ele pode se manifestar, esse tipo de alteração pode estar em qualquer parte do corpo. Existem algumas partes que são mais, a ocorrência é menor, o sistema de proteção é maior e os fatores assim, externos e internos influenciam menos. Mas basicamente o princípio do câncer é esse. Seria a multiplicação em excesso, né, das células defeituosas. Você tem uma ideia mais ou menos no Brasil qual a incidência do câncer de mama? Hoje, o último dado que nós temos do INCA, nós teremos no ano de 2003 50 mil mulheres que serão acometidas aproximadamente, né? 50 mil mulheres. Dessas 10 mil talvez venham a falecer se não forem adequadamente tratadas. Uma coisa que a gente sempre ouve, né, que os pacientes sempre estão perguntando, o câncer, no caso, câncer de mama, é genético? O que você fala disso? Todo câncer ele é genético, né? O fator genético é quando essas células, né, se multiplicam de forma errada. Existe uma mensagem dentro da célula, de todas as células do nosso corpo, dizendo como ela deve se multiplicar. Em alguns casos, essa mensagem que está lá está errada, faz com que ela se multiplique, ela se duplique de forma errônea. Esse é o câncer genético, que é o que todo câncer é assim. Existe o câncer hereditário, que é aquele que é passado de mãe para filha, no caso, ou de pai para o filho. E essa incidência é menor? É menor, bem menor. O que acontece? Aquela célula defeituosa, ela é passada por gerações. E aí a pessoa já tem uma célula lá dentro do seu corpo com defeito. Então, aquele caso da família que a mãe tem um câncer de mama, é muito mais... o risco de a filha vir a ter é maior. Mas nós temos que lembrar que a maioria do câncer não é hereditário, ele é genético, a pessoa não tem ninguém na família, porque sempre começa em alguém. E pode acontecer, né? Vamos pensar assim, de uma maneira geral, qual o câncer que mais acomete as mulheres? Bom, basicamente o câncer, até pouco tempo atrás, era o câncer de colo de útero que acometia mais as mulheres. Hoje, especialmente nas regiões mais desenvolvidas, sul, sudeste, o câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres. Está diretamente relacionado, olha que incrível que é, aos países e às regiões mais desenvolvidas. Isso nos faz pensar que tem muito a ver também com os hábitos de vida que as pessoas têm. Pois é, um lugar mais desenvolvido... Mas, assim, deveria ser o contrário, né, André? Mas é um câncer que ele tem influências assim do tipo de vida da pessoa. Uma pessoa, a gestação, menos filhos, o uso de hormônios, alimentação, exposição aos poluentes, que nós estamos aí, quanto maior a cidade, maior a poluição também. Então vamos pensar assim, as causas assim, então seriam mais frequentes, seria e tudo isso que você está comentando, né? Inclusive hábito de vida, exposição, hormônio, né? Número de filhos, você tocou no assunto agora de número de filhos. Por exemplo, a mulher
que não teve nenhum filho, a chance dela desenvolver um câncer de mama é maior? Eu digo assim, é um fator de risco a mais. Né? Ela tem um fator de risco a mais. Não ter nenhum filho ou ter o primeiro filho mais tardiamente, a partir dos 35 anos de idade. A gente pode ver que na sociedade moderna as mulheres estão optando mesmo por ter filhos mais tarde. Mais tarde, exatamente, é o que a gente tem visto, né? E menos. E menos filhos. Então esse é um fator que pode assim colaborar, não é exclusivo. O câncer, especialmente o câncer de mama, ele é multifatorial, são vários fatores. E o principal é o genético, é que a mensagem lá dentro da nossa célula, que vai determinar. Mas assim, esses fatores influenciam sim, a alimentação, né? A obesidade, alcoolismo e outros. Então, dos hábitos, por exemplo, inclusive cigarro, né? O tabagismo também, acredito que deve influenciar muito. Não só no de mama, mas em geral, não é não? Principalmente em pulmão, né? Assim, mas no caso do câncer de mama, ele tem uma influência, mas não é tão significativa como até nós queríamos que fosse, para não usarem mais o cigarro, mas não é. Assim, mas ele tem como todo, porque ele é danoso à saúde, ele prejudica a capacidade de reação do nosso organismo. Então ele é um fator também importante, que deve ser evitado, né? Lógico. Fala uma coisa, o estresse pode ajudar a desenvolver um câncer de mama? Pode levar o paciente a... O estresse é um fator que leva, assim, em todos os casos, qualquer doença, a pessoa que está com um nível de estresse muito alto, ela tem diminuída a sua capacidade de reação, de defesa. Inclusive o câncer, né, câncer de mama. Ele não é um fator determinante, não. Ele é apenas mais um daqueles. Porque na medida que você está estressado, você combate menos, com menor vigor, as coisas que te atacam. Exatamente. E aí, né, acaba desenvolvendo, né? Facilita, né? Facilitando. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com o nosso convidado, doutor André Araldi. André, nós falamos de câncer, até agora câncer de mama sempre feminino. E no homem? O homem também pode desenvolver um câncer de mama? Pode. O homem pode sim ter um câncer de mama. O percentual é bem menor, né? Cada 140 casos, somente um é masculino. Sem dúvida nenhuma, o câncer de mama é uma patologia que envolve muito mais as mulheres, mas o homem também tem. Nós temos, pode acontecer. Pode né? acontecer. Inclusive o tratamento, a cirurgia é exatamente igual às mulheres, não muda nada. Quer dizer, a forma de combater a doença é exatamente igual. A manifestação que é um pouco diferente. Você não faz exame de rotina no homem. Exatamente. Mas por que não? Porque a glândula masculina ela é atrofiada. É um órgão que não tem função. Está lá, mas não tem função. Então o diagnóstico ele é muito mais fácil na medida que qualquer alteração é visível no homem, que não é o caso da mulher. Que fica fácil, né? Fica observar. Fácil. Um né? nódulo tal, você percebe facilmente. Não tem como, né? Uma lesão qualquer, um endurecimento, você percebe, né? Botou a mão, você percebe. E chama atenção, porque você vai ficar sem caminho de já ver. Porque já não tem nada, né? Então fica fácil, né? Não é fácil. André, vamos pensar uma coisa, hormônio. Então, é muito discutido, né, a respeito de hormônio e câncer. O que você fala, hormônio e câncer de mama? Eu falo o seguinte, há alguns anos atrás, era uma prática muito comum, todos nós médicos, a mulher chegava aos 45, 46, 47 anos, a gente já introduzia a hormonioterapia, tentando melhorar a qualidade de vida. Com o passar dos anos, e a medicina é assim, ela é cíclica, ela vai aprimorando, né? A gente começou a observar que existem alguns riscos nesse uso indiscriminado. O conceito atual é usar naqueles casos específicos que a mulher tem muita sintomatologia, ondas de calor, dificuldade psíquica, psicológica. Ou seja, em último caso, né? Se tiver necessidade. Usar sem necessidade, porque um grande número de mulheres passa pela menopausa, estamos falando em hormônio na menopausa. Exatamente. Um grande número de mulheres passa pela menopausa sem sentir nada. Então não justifica usar uma medicação. Porque muita pergunta, a gente ouve sempre, né, no consultório, doutor, você não vai me passar um hormônio preventivo? Né? Não vai prevenir o quê? Prevenir o quê? Exatamente. O hormônio, especialmente no uso prolongado, ele aumenta sim o risco de câncer de mama. Nós temos que deixar bem claro que aumentar o risco não quer dizer que vai ter. Exatamente. Aumenta o risco, né? Mas aumenta. Então tem que ver. Então para que correr o risco? Pesar bem se vale a pena ou não.
André, vamos falar um pouquinho sobre o autoexame das mamas, né? Inclusive até explicar um pouquinho para quem está nos assistindo, que muita gente, todo mundo sabe que tem que fazer exame da mama, mas será que faz correto? É importante fazer esse exame? A gente da mastologia defende o autoexame, especialmente no nosso país. Existem alguns países da Europa, dos Estados Unidos, que aí questionam um pouco, mas nós achamos importante. Porque com o autoexame, você vai fazer um diagnóstico não tão precoce, mas vai fazer um diagnóstico um pouco antes do que começar a ter sintomatologia. Porque o câncer de mama, como qualquer outro, mas nós estamos falando de câncer de mama, ele não dá sintoma. Ele começa pequeno, ele vai aumentando de tamanho e não tem sintoma. No consultório, um grande temor, entra a paciente, estou sentindo dor, elas vêm com medo. Porque se associa o câncer à dor. Isso é um caso terminal. O câncer não vai desenvolver durante anos, 3, 4, 5 anos dentro da mama da mulher, você não vai sentir absolutamente nada. Bom, mas aí pode ocorrer que uma formação de um pequeno nódulo, um caroço, e ela no autoexame vai fazendo esses movimentos, sentindo o tecido, com isso pode perceber, mas tem alguma coisa que eu não tinha aqui. Compara com outra mama. Aqui eu tenho, aqui eu não tenho. Por quê? Então ela pode antecipar a consulta dela ao médico. Não é verdade? Porque às vezes muitas pessoas, não estou sentindo nada, por que eu vou no médico? Então é importante, né? O exame de rotina, o exame preventivo, né? Fazer a prevenção. Tem que ir. E num desses, quer dizer, se a paciente acha algum nódulo, alguma coisa, ela vai antecipar e vai ser muito melhor para ela também começar a tratar antes. E a melhor época para fazer esse autoexame é desceu a menstruação de 7 a 10 dias após a data do primeiro dia. É a melhor fase, porque aí você tem menos influências. Porque se você colocar a mão na mama, sentir um caroço, está para ficar menstruada, não faça nada, nem com medo. Porque nessa época aparece, né? Aparece mesmo. Desceu, não tem mais nada, isso é biologia feminina. Fisiologia feminina, não é nada. Não precisa se preocupar. Depois da menstruação, do 7º ao 10º dia, apareceu alguma coisa, vamos procurar um mastologista ou ginecologista. André, uma coisa que está muito em moda hoje é aumentar os seios, né? Cada época é uma moda. A atual é aumentar os seios, né? Como o pessoal brinca, né? Vamos turbinar. O que você diz? A prótese pode aumentar o risco de câncer de mama? A prótese está comprovado que ela não aumenta o risco, não. Ela não tem, assim, especialmente as mais modernas, elas não têm nenhuma substância que possa desencadear o processo. Mas ela dificulta o diagnóstico. Então assim tem que ser bem pensado. É evidente que se você tem alguma coisa empurrando a sua mama, aumentando aquele volume, pressionando contra a pele, você vai ter maior dificuldade para fazer um exame, uma mamografia, um ultrassom e até para fazer uma punção a biópsia. Então aquilo deixa o trabalho de pesquisa mais árduo, mas não impede o diagnóstico, não. Ela possibilita, desde que você tenha mais dedicação nisso. E a própria mulher também vai ter que ter mais cuidado na hora de fazer o autoexame, né, para não se confundir. Exatamente, porque normalmente vai palpar mais a prótese, né? Fica mais difícil. Então a mulher que usa prótese, ela deve ir ao mastologista, ela deve fazer seu exame anual, fazer mamografia, ultrassom das mamas, normalmente. Normalmente. Né? Aliás, é indicado, antes de colocar a prótese, já fazer a consulta com o mastologista para fazer uma avaliação, para conhecer a mama dela antes e depois. Porque muitas pacientes às vezes ficam preocupadas, eu tenho prótese, como que eu vou fazer a mamografia? Vai ter perigo? Vai ter problema com a prótese? Vai romper a prótese? Exatamente. Não rompe não. Não rompe nada, né, André? Não. André, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de câncer de mama com o nosso colega Dr. André Araldi. André, vamos falar um pouquinho então dos sintomas, né, para que os nossos telespectadores então possam aproveitar um pouco as dicas, né, dos sintomas, poder examinar. Acabou de falar do autoexame das mamas, né, e dos sintomas. A grande questão é o seguinte, não dá sintoma. Nós estamos falando em tratamento precoce, falando em diagnóstico precoce. Então, o câncer de mama não dá sintoma nenhum. A paciente não sente absolutamente nada. Ele vai desenvolver dentro da paciente sem sintoma nenhum. Não sente dor. Sentir dor na mama é até uma coisa normal. A fisiologia explica, especialmente próximo à menstruação. Mas o tumor em si, o câncer, não dá sintoma nenhum. Infelizmente, né? Infelizmente.
Nós temos aí, então, que partir para fazer exames de rotina, como prevenção mesmo, ou como na busca de um diagnóstico precoce, que é o autoexame, mamografia, primeiro aos 35 anos e as demais a partir dos 40. Naqueles casos que a paciente tem histórico familiar, a gente antecipa isso até 5 anos ou mais, né? Se tem alguma queixa, não existe idade para fazer mamografia. Às vezes a gente ouve muito isso, mas não faz na paciente jovem porque faz mal. Não faz mal, não. A mamografia, a quantidade de radiação que é... Na jovem ou na mais idosa vai ser a mesma, mesma, né? E não prejudica em nada. A questão toda é você saber o que você vai buscar. Uma mamografia na paciente mais jovem, ela tem uma acuidade menor. Então você tem que saber o que você quer. Então não é fazer indiscriminado, né? Vamos em todo mundo. Como rastreio não serve, né? Porque ela mostra menos. Mas como em busca de um diagnóstico, num caso de uma queixa e tal, serve. Como rastreio, hoje ainda é uma mamografia por ano a partir dos 40 anos. Esse é o correto. É o correto. Né? E em termos de tratamento, o que você diz de tratamento? O tratamento de câncer, a doença, o câncer de mama, ela não tem muitas opções de tratamento. Quando você faz um diagnóstico, ou você encontra um tumor, um nódulo, não um tumor, um nódulo, você tem duas condutas, ou opera ou deixa. A maioria dos nódulos, 70% dos nódulos não é nada. É uma formação fibrótica que forma na mama e não vai virar nada. Graças a Deus, né? Porque é um temor muito grande, né, das pacientes. A gente vê, palpou um nódulo, a paciente chega apavorada. Apavorada. Aí a gente tem que investigar. Todo nódulo, independente da idade, tem que ser investigado. Existem métodos de investigação, que é a imagem, que é a punção, que é uma biópsia e tal. Se investigou, não se chegou a um diagnóstico, tira. Investigou, conseguiu chegar a um diagnóstico que é benigno, pode deixar. Não vai virar nada. Então, assim, nós temos o tratamento que é cirúrgico ou não. Ou deixa. Não existe remédio, medicação que você possa passar para eliminar um nódulo. Agora, sintomatologia de dor, essas coisas, existe tratamento, sim, como qualquer outro. Ah, sim, né? Uma dor na mama e tal. Vamos comentar um pouquinho, inclusive agora saiu muito na mídia, né? Aquela atriz, a Angelina Jolie, ela retirou, né? Fez uma mastectomia bilateral, né? Retirou as duas mamas. Ela fez correto? O que você comenta, né? Sobre os nossos telespectadores que estão assistindo? Isso é uma questão muito complicada. Existe toda uma questão também cultural. A maneira que o povo americano encara a vida e que nós, latinos, encaramos. É uma medida extremamente radical. Nós sabemos, sim, que a cirurgia que ela fez, como ela tinha um alto risco de desenvolver câncer de mama, com a cirurgia reduziu drasticamente esse risco. Isso porque a mãe dela teve câncer de mama e parece que faleceu com câncer de mama, não foi isso? Teve câncer de mama muito jovem, né? Especialmente quando a paciente tem câncer de mama antes da menopausa, o risco é maior de passar, no caso da filha, desenvolver. E ela fez uma dosagem hormonal de genética e foi descoberto que ela tem um gene, né, que é o BRCA1 e BRCA2, que indica que ela vai ter uma chance elevada de desenvolver o câncer de mama durante sua vida. 75%, quase 80%. Quer dizer, é um risco muito alto. Muito alto mesmo. Com a cirurgia ela reduziu. Agora vem o outro lado. O americano aceita isso com mais naturalidade. Tanto que essa prática não é nova lá. Não é novidade. É novidade porque saiu na mídia, né? Na mídia, mas é uma coisa que já se faz há mais tempo. No Brasil não colou muito, porque a brasileira tem uma outra concepção da vida. Você tirou a mama, colocou uma próstata, você tem volume, mas você não tem mais nada, mas você não sente, não é a mesma coisa. Você está lá, né? E aí tem que ver a cabeça da pessoa, como ela vai aceitar. A parte psicológica é importante, né, André? Inclusive, agora há pouco, né, você estava comentando comigo no intervalo comercial, que a chance dela desenvolver um câncer de mama após essa cirurgia é de 95% de cura, né? De não ter, de cura. E mais ou menos 5% poderia ter. Poderia, porque nunca consegue tirar ela todo o tecido. Foi bom nessa cirurgia. Sem dúvida, a proteção uma proteção de 95% é muito alta. Permanece sempre uma pequena quantidade de tecido. Isso na prática, se ela tem realmente nessa região que permaneceu, é muito difícil. Então ela tem uma proteção significativa mesmo, né? Mas é uma atitude bem drástica, né? Exatamente. Que não tem volta. Radical, né? Não tem como. Radical. A mama dela nunca mais vai voltar, né?
Ok? André, vamos conversar um pouquinho a respeito do Outubro Rosa, né? Todos os anos, né? Se essa data ficou, né? O mês de outubro ficou para prevenção do câncer de mama. Quer dizer, eu, no meu modo de ver, eu acredito que o paciente não deve procurar só no outubro, mas o outubro está aí para lembrar todas as pacientes e fazer seu exame, né? Ajuda bastante porque a mídia enfoca muito esse mês, sair notícias nos jornais, na televisão e tal. Isso faz com que as pacientes se lembrem, olha, vamos aproveitar essa ocasião e faz o exame, né? A própria rede pública disponibiliza em maior quantidade exames para fazer para a população facilita, em geral, né, facilita bastante, bastante. né? É bom. André, infelizmente nós chegamos no finalzinho do programa. Quero agradecer muito tua presença, né? Tenho certeza que nossos telespectadores também gostaram muito, né, da nossa conversa. Legal. E eu gostaria, antes de encerrar, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, principalmente para as nossas telespectadoras, né? Bom, eu gostaria só de agradecer a oportunidade e deixar como mensagem que o grande lance da medicina, da saúde, não é curar a doença, é tentar evitá-las. Então, nós temos hoje, no caso do câncer de mama, condições de antecipar um diagnóstico, ter um diagnóstico precoce e fazer exames de rotina sem sentir nada. Isso é o mais importante. À medida que a gente se dedica e fazer rotineiramente prevenção, nós estamos de fato exercendo a boa medicina. Exatamente, façam exames de rotina. Exatamente. Né? André, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.